Agora a gente vai trocar de assunto. Nosso tema é a cadeia de insumos. O ritmo de compra antecipada de fertilizantes por parte dos produtores rurais brasileiros está acelerado. A consultoria StoneX revela que as aquisições para a safra 23-24 de soja aumentaram em dezembro e tendem a continuar no primeiro trimestre deste ano. A empresa indica que a relação de troca com a soja da próxima safra voltou ao patamar dos últimos 5 anos e é a melhor relação de troca desde 2020. Isso porque o preço do MAP, por exemplo, caiu 55% entre março e o início de dezembro do ano passado. Já o cloreto de potássio teve um recuo de 58% no mesmo período. Vamos tratar disso a partir de agora, recebendo o head de fertilizantes da StoneX, Marcelo Melo. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. É a sua primeira participação de 2023. Um prazer, espero que a gente possa estar junto muitas vezes. Estaremos sim, com certeza. Marcelo, a sua área é uma área de altíssimo interesse da nossa audiência e eu gostaria de saber, essas compras antecipadas de fertilizante para a safra 23-24, elas já estão acima da média para o período? Quanto que já foi negociado no Brasil? Então, nós não temos ainda, nós temos uma pesquisa que nós fazemos uma vez a cada 3 meses, e a última foi feita em novembro e ela deu ainda uma baixa antecipação de compras, e agora nós sentimos que a partir de dezembro o mercado começou a rodar com mais força e a gente exatamente acredita que isso vai continuar durante o primeiro trimestre. Então nós vamos fazer uma nova pesquisa agora em fevereiro e acredito que aí nós vamos capturar. Mas eu imagino que estamos aí pelo menos perto de talvez 40% já efetivado, né? Agora, o que é interessante notar, por que isso está acontecendo também, Kellen? Porque nós saímos de 2-3 anos de muitos sobressaltos, né? Muito complicado. E nós estamos agora num momento que dá para definir no mínimo como bastante confortável, né? Por um lado, por conta das quedas dos preços aí dos fertilizantes, e por outro também por uma certa estabilidade com preços bastante bons para os grãos, né? Então, vamos dizer, os dois fatores juntos trazem exatamente uma boa relação de troca, como você estava explicando, e fazem a antecipação de compras começar a ocorrer. Excelente. Essa relação de troca para a audiência da Jovem Pan e para quem não é especialmente do agro, quer dizer que aquele seu produto, a soja, por exemplo, que você é produtor, está valendo um preço bom a ponto de você conseguir comprar uma quantidade maior de fertilizantes, né, Marcelo? Inclusive, você preparou para a gente alguns gráficos. Eu vou pedir para a produção colocar a primeira arte, que é a relação de troca para a gente ver a relação de troca do MAP. Se você puder explicar para a nossa audiência, é essa queda interessante que a gente está vendo, né, nos patamares de preço, certo? Exatamente. Então, quer dizer, é a conjunção de 2 fatores, né? Então, por exemplo, se pegarmos a soja, que especificamente estamos olhando o MAP para a soja, né, para a safra verão agora, que será plantada em setembro desse ano, a safra 23-24, dá para ver que nós tivemos uma relação muito ruim. Nós tivemos aí eram necessários ali no auge do problema, eram necessárias 34 sacas de soja para comprar 1 tonelada de MAP, que é o fertilizante de fósforo alto teor mais utilizado no Brasil. E depois, exatamente com essa queda muito intensa que nós vimos a partir de abril do ano passado, no preço do MAP, até dezembro, e em paralelo, por exemplo, você pega a soja, na verdade, de agosto do ano passado até agora, subiu 15%. Então, isso aí também ajuda, né? Então, exatamente porque a relação é entre os dois, né? Então, isso fez com que a relação de troca viesse abaixo da média, que essa parte pontilhada, essa linha amarela pontilhada, a média está cerca de 18, talvez 19 sacas, e chegamos aí inclusive abaixo disso, aí talvez a 17, e agora estamos aí na média, ou seja, é a melhor relação dos últimos 2 anos, né? Muitíssimo melhor do que as 31 sacas aí, 34, né? Do pico.
Isso é uma tendência? Vai continuar a melhorar essa relação? Porque a gente ainda tem uma guerra acontecendo na Europa. E a guerra, para quem não está lembrado, foi um dos fatores catalisadores para aquele pico de preço de fertilizante, porque havia uma grande insegurança em relação ao fornecimento. O Brasil importa cerca de 80% do adubo que usa, né, Marcelo? Esses riscos estão dissipados e a tendência dessa relação é que o fertilizante caia mais? Então, vamos colocar da seguinte maneira. A guerra, os efeitos da guerra, no atual estágio que ela está, já estão totalmente incorporados, tanto na cadeia de suprimentos, ou seja, a Rússia está exportando tudo que ela pode. Se ela não está exportando mais, é apenas porque ela tem receio de poder até faltar algum fertilizante interno para ela, ou tem alguma restrição de energia, como o mundo como um todo está vivendo algumas crises de energia. Mas, fora isso, ela está no suprimento e está no preço. Então, eu até brinco, eu vejo 3 cenários básicos para a guerra. O primeiro cenário seria o que todo mundo adoraria, seria o fim da guerra, mas eu não acredito que esteja tão perto ainda o final de guerra. Mas isso também não alteraria, porque exatamente a Rússia está produzindo no máximo que ela consegue e está exportando no máximo que ela consegue. O segundo cenário é a manutenção da guerra no estágio atual onde ela está. E o terceiro cenário, não me parece também provável, é que houvesse um aprofundamento muito sério da guerra, com algum problema nuclear, ou com uma guerra que entrasse fortemente dentro do território russo e atingisse as cadeias de logísticas de exportação de fertilizantes ou mesmo a produção de fertilizantes. Também não acho que isso possa ocorrer. Então, a guerra já não é mais um problema nesse sentido, ela é neutra, né? E dentro dessa visão também, nós acreditamos que nós estamos dentro de um canal de queda, né? Ou seja, os preços de fertilizantes em 2023 tenderão a ser significativamente mais baixos do que em 2022, e estamos vendo essa queda. Isso não quer dizer que os preços só caem, né? Então agora, por exemplo, a gente visualiza um possível aumento de MAPA, ele já começou a subir, ele teve estável durante o mês de novembro, ele caiu até novembro, daí ele teve estável, e a partir de começo de dezembro até agora ele já subiu 10%. Por conta dessas antecipações de compra. E isso tende, como eu te falei, tende a se manter. Nós imaginamos que os preços possam subir mais uns 20%, 25% até maio, né? Por conta de demanda interna. Por conta da demanda interna, e algo semelhante está passando no exterior, né? O Brasil, na verdade, o Brasil é uma exceção no mundo, porque apesar de nós só irmos plantar lá em setembro, a gente antecipa a compra, né? Você vai aos Estados Unidos, é raríssimo, eles não antecipam compra. A maior parte dos produtores agrícolas vão comprar ali na hora que ele tem que plantar, ali realmente no último momento, né? Então são os dealers sim, os distribuidores, as cooperativas, eles têm que comprar para se preparar para a demanda, né? Lá nos Estados Unidos, mas a demanda vai vir na hora do plantio efetivo. No Brasil não, ela vem basicamente antes. Perfeito. E então nós estamos junto com os Estados Unidos no mercado. Os Estados Unidos vai entrar em mais 20, 30, 40 dias, vai estar comprando forte fósforo, potássio e nitrogênio para o plantio dele, tanto de milho quanto de soja, agora na primavera. Muito bem, você falou em potássio, você trouxe também uma relação de troca com cloreto de potássio. Eu vou pedir para a produção colocar, por favor, a arte, para a gente ver a relação de troca. Lembrando que quem não nos assiste pela televisão e ouve pelas rádios, precisa que a gente ajude a compreender o que esse gráfico está mostrando. Você pode descrever para a gente, por favor, Marcelo? Lógico, aqui o número de 31 que eu mencionei estava na minha cabeça, mas era o do potássio para soja, né? No mapa a gente chegou a 34. E então o número de 31 sacas de soja para comprar uma tonelada de potássio foi a pior relação de troca dos últimos 5 anos, né? E de novo, isso começa a crescer fortemente a partir de início de 21 e vem com uma série de problemas até atingir o auge lá por volta de março, abril de 22, quando o potássio bate o maior preço. De lá para cá, a soja subiu, como eu comentei, subimos 15%,
partir de agosto. E o potássio caiu quase 60%, 50%. Potássio caiu, a gente acho que perdeu um pouquinho do áudio do Marcelo, vou continuar então para recuperarmos o áudio dele. A gente está acompanhando o gráfico da relação de troca entre soja e cloreto de potássio base Paranaguá, em que a gente observa então esse movimento agudo de queda, e você explicava para a gente neste contexto em que a gente está na queda ali, né? Vai cair mais, Marcelo? Então, eu acredito que não, porque assim como o fósforo tem espaço para subir, já subiu 10%, e tem espaço para subir mais uns 25%, até maio, junho. Na minha opinião, o potássio é o que tem o pior fundamento do complexo NPK. Há muitas produções sendo expandidas, há novas produções que vão entrar no mercado dentro de um prazo de mais 1, 2 anos, importantes, 1, 2, 3 anos, mas muito importantes. E nós temos a Bielorrússia, que está basicamente fora do mercado. Ela está conseguindo produzir e exportar cerca de 3 milhões de toneladas ano, de uma capacidade total de 12, mas que ela deve aumentar isso. Acho que durante esse ano ela deve sair desses 3 milhões de toneladas que ela exportou no passado e subir para 5, 6 talvez. Então são mais 3 milhões de toneladas, é importante. Então eu acho que o potássio tem o pior fundamento. Apesar disso, a estrutura de produção internacional do potássio é muito oligopolizada. Então, ainda assim é possível que os preços subam, mas, na minha maneira de ver, deveriam subir menos que o fósforo. Então, o potássio poderia subir talvez uns 10%, 15%. Né? Isso já até maio? Até a partir de quando? A partir agora de fevereiro, março, até maio, junho também, né? E então, isso tudo também depende muito de uma negociação de longo prazo, do contrato de longo prazo que a China e a Índia estão fazendo, e que está muito difícil. Mas eu acredito que o cenário que nós vamos ter no final é esse, né? Então, acho que a relação de troca não tende a melhorar mais, né? O momento realmente era um momento de antecipação. No caso do potássio, eu preferiria esperar a confirmação do contrato da China, mas eu não sei se vai dar tempo não, é possível que o mercado comece a subir antes disso. Muito bem, então para sintetizar, você traz para a gente uma mensagem de que enxerga que o risco geopolítico associado à guerra está hoje numa zona neutra e que esse não seria, pelo menos no curto prazo, um catalisador de alta de fertilizante. Você também não vê riscos de disponibilidade pelo contexto atual e ainda diz que a gente tem um túnel de oportunidades que está na mesa agora, mas com viés de uma leve alta à medida que essa demanda pode ir aumentando tanto para a KCl quanto para a MAP na relação com soja. É isso, Marcelo? Está corretíssimo, é isso mesmo. Tem mais um ângulo interessante, Kellen, que eu acho que nós devíamos mencionar, que é o seguinte: o ano passado, até porque os preços estavam altíssimos, essas relações de troca, como nós mencionamos também, nos picos históricos aí, o que aconteceu? Houve o que nós chamamos, e nós falamos aqui algumas vezes, destruição de demanda, né? Então, o produtor rural acabou comprando um volume significativamente menor para aplicar menos, utilizando parte do MAP e do potássio que estão na terra de aplicações passadas. Ele fez isso constrangido, ele não fez isso feliz, mas foi constrangido. E nós imaginamos, o nosso cálculo atual é que o Brasil vai ter consumido no ano de 22, as estatísticas oficiais da ANDA não estão disponíveis ainda, mas nós imaginamos que vai ter tido uma redução entre, digamos, 10% e 15%, tá? Para ser mais preciso, entre 11% e 16% é a nossa conta. Agora, neste ano agora, nós imaginamos que a situação vai ser inversa. Então, nós não vamos subir 10% total na venda, né? Mas a gente imagina que pelo menos 5% nós vamos. Então, nós vamos ter mais demanda, é um ano mais tranquilo, risco de desabastecimento é zero, não existe, e está tudo muito confortável, como falei na primeira colocação. O volume de importação para 23, 24, você estima que pode atingir um recorde ou renovar um recorde em função da retomada do uso e de uma safra que, com preços remuneradores, pode incentivar algum incremento de área? Olha, acredito que sim. Acho difícil nós voltarmos
já neste ano, ao patamar que nós tivemos, digamos, em 2021, que foi muito forte, nós entregamos, ou seja, o consumo aparente foi 45,5 milhões de toneladas, se não me engano, e com importações aí perto de 40 milhões, 39.500 também, coisa do tipo, mas eu acho que a gente pode agora voltar aí talvez a uns 43, 44 milhões, certo. Talvez a gente consiga. Marcelo Mello, Head de Fertilizantes da StoneX, é uma satisfação para mim e para a nossa audiência poder contar com uma análise tão precisa sobre o mercado de insumos. Volte mais vezes, tenha um ótimo ano. Muito obrigado para vocês também. Muito obrigada.